Amém? Hoje nós temos uma pregação bastante simples, mas ao mesmo tempo muito importante, né? Nós vamos conversar com vocês aqui a respeito da ovelha perdida, né? Então, quem está nos acompanhando aí pela internet, nós vamos falar sobre as 99 e o pastor que vai atrás da 100ª ovelha. Então, o que nós vamos discorrer hoje e tentar aprender de Deus é quem é a 100ª ovelha. Será que nós também temos uma 100ª ovelha que nós ainda não fomos buscá-la? Amém? É isso que a gente quer aprender hoje. E vamos começar com o texto bíblico, que vai aparecer ali, que está em Lucas, capítulo, abra a tua Bíblia aí, Lucas capítulo 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 4 até o verso 7. Tá? Lucas, capítulo 15, versículo 4 até o versículo 7. Amém? Amém. Vai estar escrito assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, maior porque os 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Por isso que às vezes quando a gente está fazendo a confissão de pecado, a gente fala assim: olha, hoje há alegria no céu. Quando a pessoa se arrepende e vai para Deus, há uma alegria no céu, porque quem falou isso aqui foi o próprio Jesus Cristo. Mas vamos aprender uma coisa importante aqui, muito importante. A ovelha perdida sabe que está perdida. Sabe? Ela tem consciência que está perdida. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que, nessa noite, aprender biblicamente, com a aplicação desse texto lucano, bíblico, falando de uma passagem que Jesus fala isso numa parábola para a nossa vida. Então é entender de que verdadeiramente a ovelha perdida sabe que está perdida. Tanto é verdade que a gente vê bastante, eu já encontrei várias experiências, eu tenho certeza que o missionário Igor também já teve essas experiências. Se encontrar alguém na rua, você prega para ele e fala assim: eu já conheço, canta até a música para a gente. Ele está lá na rua, muitas vezes como mendigo, muitas vezes como um drogado, como uma pessoa que está tomada pelo álcool. Você fala de Deus com ele, ele já sabe, não é, Joel? Você também deve ter tido essa experiência. Ele sabe. Não, eu conheço, mas às vezes sabe mais do que a gente. Às vezes canta melhor do que a gente. Fala assim: eu vou cantar um hino, e canta o hino. A ovelha perdida sabe que está perdida. Sabe? Jesus está falando aqui de um animal. Ele está usando a figura de linguagem simbólica da ovelha. Nesse caso aqui, ele está usando como um animal. Claro que Jesus está aqui fazendo uma referência a nós, usando uma parábola e o sentido figurado de uma história com E. A ovelha estava perdida, e a Bíblia diz que ela estava perdida no deserto. Ou seja, ela estava fora de casa, fora do seu próprio ambiente. Estava em um ambiente hostil. O deserto é um ambiente hostil, um ambiente de seca, um ambiente de perigos, porque há muito perigo no deserto. Um dos perigos interessantes que
gosto muito de assistir canais de estudo animal, e eu vi outro dia no deserto algumas serpentes que se enterram na areia e picam os animais. Vivem debaixo da areia, interessantíssimo. Escorpiões, aranhas, que vivem no deserto e que são extremamente venenosas, porque elas têm apenas uma oportunidade de dar o bote e pegar. Muito bem. Essa ovelha, certamente no deserto, ela estava indefesa, porque ela ficou sem senso de direção. Você já encontrou uma pessoa sem senso de direção? É horrível. Ela não sei para onde ir, não sei o que eu faço, o que eu vou fazer da minha vida, não sei se eu vou para Itajaí, se eu vou para Brusque, se eu volto lá para o Pará. Ai, que saudade do açaí, não sei se eu fico com açaí, se eu continuo comendo aqui as broas aqui do sul, se eu volto para São Paulo. Gostou do São Paulo? Se eu volto para Pauliceia, se eu fico aqui... Ah lá, já gritou que não. Né? Tu sei, há muitas pessoas que nós encontramos e elas não têm mais senso de direção, porque estão perdidas. Aqui, neste caso, essa ovelha estava perdida. Você já viu alguém perdido no amor? Não sei se eu amo, não sei se eu odeio, né? Não sei se eu dou um chute nessa pessoa e mando ele sumir da minha vida, se eu mando ele ficar. E às vezes a gente também fica nessa luta, perdido até mesmo. Olha, tem gente perdido dentro das igrejas. Ele está na igreja e não sabe o que ele está fazendo ali. É sério, há pessoas perdidas, há crente perdido dentro da igreja. De verdade eu estou falando, né? Porque muitas vezes a ovelha está olhando para o passado, não sabendo ela que a Bíblia nos ensina que a gente tem que fazer o quê? Olhe para o alvo, que é Cristo Jesus. Jesus nunca manda a gente olhar para trás. Ele só manda a gente olhar para frente. Ele fala assim: deixa o passado para trás e olhe para o alvo que sou eu. É isso que Jesus ensina. Ah, mas porque eu tinha um namorado. Para trás, ficou passado, ele não é presente. Sabe? E a gente fica agarrado nessas coisas, né? Aí Deus manda olhar você para frente, porque Deus, para quem é servo dele, Deus tem sempre o melhor para nós. Você crê? Deus tem o melhor. É nós que não sabemos crer, é nós que não sabemos perseverar, é nós que não sabemos esperar no Senhor. A gente é ansioso, o ser humano é cheio de ansiedade. Há pessoas que são doentes por causa da ansiedade, porque elas querem agora aquilo que Deus vai dar mais à frente. A gente não sabe esperar. E muitas vezes Deus fala assim, né? Esperai em mim, até que eu do alto vou entregar a tua bênção. Aleluia. Quantas coisas, né? Você, pela sua precipitação lá no passado, você deixou de ganhar bênçãos no futuro. Quantas coisas erradas você fez lá no passado que atrapalharam a sua vida no futuro? Em todas as áreas, na área empresarial, na área amorosa, na área espiritual, você perde pela sua precipitação, você perde pela sua ansiedade de fazer as coisas antes do tempo correto. Porque a Bíblia diz, vai dizer, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Há um tempo. Mas muitas vezes nós não sabemos esperar. Aí você traz cativeiros para a sua vida, que é o que eu acabei de falar. Aí você pratica iniquidade, você pratica transgressão, aí você peca, mas o pecado, esse ainda é mais fácil. Agora a transgressão e iniquidade é muito difícil, porque ela ficou no passado, mas aí o diabo vem no presente para cobrar a legalidade lá do passado. Não, mas no passado você fez isso, no passado você fez aquilo, no passado você fornicou, no passado você adulterou, no passado você fez isso ou aquilo. O diabo vem para
trazer isso para a sua vida e liberar os demônios para ir lá te perturbar na sua casa, na porta da tua casa, no ambiente do teu trabalho, para quebrar a tua vida espiritual, porque você um dia lá atrás, você liberou uma legalidade para ele. Eu fumei maconha, eu cheirei cocaína, você liberou uma legalidade. Aqueles demônios estão lá ainda, né, liberados por você, aguardando a quem conhece a palavra, a quem tragar. Por isso que você tem que fazer quebra de iniquidade. Não é uma só não, muitas vezes tem que fazer várias. Porque são tantas iniquidades, são tantas transgressões, que a gente não consegue lembrar de todas. Porque o que a Bíblia diz? Para que você seja perdoado, o pecado tem que ser confessado. Não é isso que nós já aprendemos aqui. Você precisa confessar os seus pecados, para que você seja literalmente perdoado. Porque, gente, não misture perdão para salvação com o perdão dos pecados e das iniquidades que você e seus familiares fizeram. Daniel orava até mesmo pelos pecados dos pais, avós, bisavós, triavós dele que fizeram lá atrás, e o povo de Israel estava pagando o preço. Quem idolatrou foi o triavô, e ele estava lá no cativeiro por causa do pecado que foi cometido lá atrás. Amém? Amém. É muito importante entender isso. Então, meus amados, a ovelha não sobrevive longe do rebanho. Pode encontrar aí na rua, pode conversar com quem está afastado da igreja, ele está sozinho, está triste, não é? Você de vez em quando tem essa experiência, mas eu encontrei não sei o quê, mas está abatido, está quebrado, tá... Claro, ele está longe do rebanho. Nós não nascemos para viver sozinho. A Bíblia diz, e há muitos escritores, né, que dizem que nós não somos uma ilha para que vivamos sozinhos. Nós nascemos para viver em sociedade. Eu sou um homem social, eu sou um ser social, eu sou sociável. Eu tenho que viver em grupo. Eu não nasci para viver sozinho, eu não consigo sobreviver sozinho. Tanto que é verdade que Deus criou homem e mulher, porque falou, não é bom que o homem viva só, eu vou lhe fazer uma ajudadora, que lhe seja idônea. E desse encontro nascerão filhos, formará a terra, e há uma palavra lá, multiplicação. Amém? Amém. Quem fez tudo isso foi o Senhor. Então, meus amados e minhas amadas, observe aqueles que estão fora da igreja. Observe. Conversa com eles. Observe. A maioria está perdido porque Deus nos criou para que a gente viva junto. Nós temos diferença? Temos, mas nós temos que ficar junto. Porque junto um ora pelo outro. Quando alguém vai cair, o outro segura, né? Como ontem a Cecília, né, me permita dar o exemplo, me ligou, eu na mesma hora falei, Senhor, tem misericórdia da vida do Carlos, vai de encontro, na hora. Mas se ela não tivesse falado, ela não teria mais um orando. Esse é o nosso papel. E hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Coloquei no grupo, várias pessoas já me chamaram para pastor, o que é? O que é para orar? É assim, assim. Não, ora nesse sentido, porque ele é o nosso irmão em Cristo. Então nós temos que orar por ele como nós oraríamos por qualquer outro. Amém? Amém. Porque nós somos um grupo. E é muito melhor 10 orando do que um só. Concorda comigo? Quando Deus moveu lá na igreja primitiva, a Bíblia diz que tinha mais de 120 pessoas orando. E aí Deus foi lá e abriu as cadeias. Né? Então nós temos que orar. Então, meus amados, Deus nos criou para que olhemos para o futuro e andemos no meio do rebanho. Junto com o rebanho, em comunhão e em amor, que é uma das coisas que a gente sempre coloca aqui na igreja, que é muito importante. Quando a gente faz um almoço de comunhão, a gente quer exatamente praticar amor e comunhão. Porque se a gente não treina, a gente não aprende. Outra coisa importante, qualquer ovelha pode se perder.
Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para não cair. Porque qualquer um pode cair, até eu posso cair. Por isso que eu sempre recomendo aos novos convertidos, firmes sejam como raiz do cedro do Líbano. Cedro do Líbano, você planta a semente germina, cresce até certa altura e para. Aí ela começa, a raiz é que vai crescer. E vai crescer, e vai crescer, e vai crescer, até achar um lençol freático, onde ela tem a água. Porque ela é uma planta do deserto. Então ela já aprendeu que a primeira coisa que vai sustentá-la ao longo da vida é a raiz forte. Então o crente precisa ter raiz. A raiz é a palavra de Deus. A raiz é a sua igreja, onde Deus te plantou. É onde você tem um irmão, uma irmã para te ajudar. É ali onde você pode abraçar alguém, aonde você pode fazer um carinho em alguém. É ali que Deus te plantou. Permaneça lá e seja como o cedro do Líbano. Deixa a sua raiz aprofundar, 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 até você estar pronto para suportar as tempestades. Porque todos nós vamos passar pelas tempestades. Todos. Não há ninguém aqui na igreja que possa dizer, eu não vou passar, eu vou ser poupado. Não será. As tempestades virão sobre a tua vida. Jesus avisou isso, e aí ele falou, faça a tua casa na rocha, para você, na hora que vier o vento, você suportar todas as coisas, pelo poder de Cristo Jesus. Amém? Então, meus amados e minhas amadas, saibam sempre que, estando no rebanho, vai ser muito mais difícil o inimigo te tragar, porque vai haverá pessoas para orar por você. Não fique sozinho, você não nasceu para ficar sozinho. Mesmo estando no rebanho, a ovelha pode se perder, a ovelha pode se desviar. Tem gente que pode se perder mesmo dentro da igreja. Quantos já se perderam aqui na igreja? Nós fôssemos contar, só eu já batizei 120 pessoas. Cadê as 120? Onde elas estão? Entenderam? A ovelha, como eu disse anteriormente, ela se perde conscientemente, muitas vezes, como o filho pródigo. O filho pródigo não se perdeu inconsciente, não. Ele se perdeu conscientemente. Ele disse, eu não quero mais, eu quero ir embora. Lembra do filho pródigo? Ele se perdeu, ele tomou uma decisão de sair do aprisco e ir embora para conhecer o mundo. Aí quando o mundo foi para cima dele, e ele estava comendo lavagem no meio dos porcos, aí ele se lembrou, meu Deus, mas eu tenho um pai. Aí ele se lembrou, eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor, eu tenho Deus, eu tenho uns amigos, o que eu estou fazendo aqui no meio dos porcos? Aí ele que teve que tomar a decisão. O cair do homem, o levantar do homem também. Aí ele tomou a decisão e voltou. Aí houve uma festa para ele. Então ele se perdeu conscientemente. Ele tomou uma decisão de se perder. Porque há ovelhas que se perdem inconscientemente. Elas não têm noção que estão perdidas. E aí a gente tem que ir até elas e pregar o evangelho para elas. Porque elas não conhecem Deus. Elas estão de verdade perdidas. Não conscientemente, mas inconscientemente. Aí você tem que chegar, apresentar Jesus para elas, dar um folheto para elas, conversar com elas, convidar elas. É diferente. Essa é uma ovelha perdida. Agora tem a ovelha perdida, conscientemente perdida. Ah, não quero ir mais na igreja. Ah, eu não gosto do pastor. Ah, eu não gosto dos irmãos. Vou ficar no mundo. É uma decisão dela. Assim como fez o filho pródigo. Mas pergunta se o filho pródigo ficou feliz. Anos e anos e anos ficou na esbórnia, mas um dia ele não aguentou mais a esbórnia. E aí ele falou, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Porque é o seguinte, quem Deus tem compromisso, ele está sempre lembrando ele, mesmo ele estando lá na esbórnia,
Você é meu. Você está sofrendo o que quer? Vem para mim, volta para mim, que eu tenho grandes coisas para você. Irmãos e irmãs, a melhor coisa do mundo é viver debaixo do cuidado de Deus. Essa semana lá em casa a gente experimentou esse cuidado. Sabe, assim, se nós olhássemos para uma realidade da realidade, não ia ter jeito. Daí a pouco Deus foi dando um jeito. Uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha acolá, e ao ponto até de quem eu nunca esperava me abençoar financeiramente. Estão entendendo? Isso é cuidado de Deus. É cuidado com quem é dele. Deus cuida de quem é dele. Então se você for dele, ele vai cuidar. E ele cuida nos mínimos detalhes. E todas as promessas que Deus faz, ele cumpre. Quem atrasa as bênçãos é você, que não entende os propósitos de Deus e fica ainda agarrado naquilo que não é propósito de Deus. Eu também já fiz isso. Só que hoje eu não quero amar mais. Deus para mim está em primeiro lugar. Ele não é segundo, não é terceiro, não. Ele é o número 1. Porque ele acrescenta tudo para mim. Amém? Amém? Ele acrescenta tanto que ele já me curou de 3 doenças incuráveis. Resolveu curar. Que ele deve ter olhado do céu e falado assim: eu não vou deixar ele doente, não, eu preciso dele pregando. Então eu vou dar um jeito de resolver esse problema para ele aí. Essa doença dele é muito triste, então eu vou tirar a doença dele para ele me obedecer. Foi só eu começar a obedecer, a doença sumiu. Na hora que eu estava na desobediência, eu estava numa doença terrível. Vocês não têm noção de o quão terrível era a doença que eu tinha. Só a pastora que sabe. Tem um rebanho para o senhor criar. Sim, hoje eu tenho 2 rebanhos, né? Então como é que... Tem um rebanho na internet, tem outro rebanho aqui. E olha, se vocês observarem mesmo, a igreja cresceu. Realmente, se vocês olharem, está faltando algumas pessoas aqui. E Deus está falando comigo que vai aumentar mais. Ele falou comigo que está trazendo uns evangelistas aí, sabe? Sim, ele falou comigo essa semana. Eu estava orando, Deus falou assim: eu estou levando. Fica calmo. Pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Deixa que as ovelhas vão gerar ovelha para você cuidar. Eu falei, amém. O que vier, né? Nós estamos trazendo. Tem um lado da igreja que vai ser só serafim, assim. Um lado da igreja vai ser só serafim, né, serafim? Aí vai ser serafim dali até lá. Toma posse, porque isso é bênção para você. Mas tem muita. Essa família serafim é maior do que você pensa. Dá para encher isso aqui umas 2 vezes. É muito serafim, né? É verdade. E a missão é dele. A missão é dele, mas ele sabe disso, ele sabe. Deus já falou isso comigo. Exatamente. Vai ficar só esse lado aqui. Família serafim. O homem é fértil mesmo. Quero ovelha fértil, sabe? Cada filho tem uma esposa, tem neto. Multiplicar ao pé da letra. Ao pé da letra. Gênesis 1. Ide multiplicai-vos, né? Multiplicou. Mas amém, né? Agora ele está resgatando os filhos aí, os familiares, né? Então, meus amados, não se isolem. Isolar-se é um problema e pode tornar-se um risco para a sua vida espiritual. A ovelha pode esfriar sua fé e será muito difícil encontrá-la de novo, porque ela vai estar igual um picolé, né? Tem gente que fica igual picolé. Você fala de Deus para ele como se estivesse falando nada, né? Ele esfria. Não deixe esfriar, porque a Bíblia diz que Deus vai vomitar nos crentes frios e gelados. Está lá na Bíblia, né? Está lá em Apocalipse. Então lembre-se que nós temos Jesus e ele é chamado de o bom pastor. Observe que Jesus tem um rebanho e por isso ele é chamado de o bom pastor. João 10:11, olha o que está escrito lá: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
Por isso que Jesus não pensou duas vezes quando ele foi até a cruz e deu a vida por mim e por você. Ele deu, ele resolveu conceder a você a graça da salvação vicária, e ele foi a um sacrifício que você não teria a menor possibilidade de ter e de fazer, e ele foi lá e fez. Amém? Por isso ele é chamado de o bom pastor. Em João 10, 14, 18 tem mais uma revelação muito importante. Vai dizer assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Jesus é conhecido das ovelhas dele. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele estava falando daqueles que nós vamos lá resgatar. Presta atenção, Jesus já avisou como é. Tenho outras ovelhas que ainda não estão aqui nesse aprisco. Então querem dizer para você o que, missionário? Vá buscar as ovelhas que estão fora do aprisco. Elas são minhas. Pratica o ID, porque elas são minhas ovelhas, você precisa ir lá buscá-las. E ele diz mais: também me convém agregá-las a estas. Amém? Está vendo uma cadeira vazia aí? Profetiza uma ovelha aí. Profetiza, irmão, você tem poder. Profetiza uma ovelha aí nessa cadeira aí. Profetiza. Porque há ovelhas que não estão ainda conosco. E eu estou falando de uma palavra bíblica, deve estar ali. Eu estou falando de algo que está na palavra. Jesus já deixou tudo pronto para nós. E ele disse o quê? Elas ouvirão a minha voz. Então quando elas chegarem aqui, tipo a Natália chegou, um dia ela não suportou, ela escutou a voz de Jesus e derramou na frente dele. Não foi por força, não foi por violência, porque ela já era ovelha do aprisco de Cristo. Só estava faltando ela dar um passo em direção a Deus. Amém? Amém. Não foi assim com você também? Não foi assim também com você, Priscila? Pois é, viu? Então é assim que funciona. E ele diz mais: ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Haverá um rebanho para Cristo e Cristo como pastor. Não é o pastor Adilson. Eu também faço parte desse rebanho aí. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha que interessante isso aí, né? Eu dou a minha vida para tomar de volta. Jesus deu a vida e tomou a própria vida de volta quando ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, irmãos. Ele deu, mas tomou de volta. Porque Deus, ele cumpriu a palavra de Deus, cumpriu o propósito de Deus. Deus falou assim: então agora eu te dou aquilo que você me deu. Você me deu a vida e eu te dou a vida. Agora uma vida eterna junto comigo é direita minha. Amém? Amém. E o que Jesus diz? Aquele que ouvir a minha voz e permanecer comigo, eu vou dar uma coroa da vida. E vocês vão herdar comigo um reino e morarão comigo até a eternidade. Amém. Essa é a parte mais importante de tudo. E ele diz: ninguém tira de mim as minhas ovelhas. Amém. Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi direto do meu Pai. Sim, ele dá e toma. Tem ovelha que ele deixa embora e depois vai lá e toma ela de volta. Na dor, no amor, ela vem. Se for dele, ela vem. Porque olha o que ele está falando. Eu dou, mas eu tomo de volta. Então quem é de Cristo, quem tem a marca da promessa, quem em Cristo tem uma promessa, pode. Você está atrasando a bênção. Você está sofrendo à toa, porque pela dor ou pelo amor, ele vai te atrair, vai te pegar de volta. Entende? Tenho falado para os meus filhos aí, tudo que eu mais a pastora podíamos fazer por eles, nós já fizemos. Ensinamos tudo. Vão se perder? Vão, mas eu tenho certeza que elas são de Cristo. Deus vai tomar de volta pela dor, pelo amor, ele volta, vai voltar, porque tem um DNA meu deles.
O DNA que está em mim é o DNA de Cristo, a marca da promessa, né? Está neles o meu DNA, e o meu DNA é santificado pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Se o meu DNA é santificado, eles vão permanecer com Cristo. Ah, vai perder, perde não. Porque Jesus pode até dar, mas ele vai tomar eles de volta. Porque eles foram separados para Deus. Essa aqui foi separada para Deus antes de nascer. Já me avisaram. E aquele ali também. Antes de nascer, me avisaram: eu vou te dar um varão. E ele será um varão valoroso na minha presença. Cuida dele, treina ele. Porque eu sei o que eu tenho de compromisso com ele. Então pronto. Fechou. Fechou. Não tem jeito de fugir. Né? Podem tentar fugir, não conseguem fugir. Foi decretado no céu. Deus escolhe, Deus decreta, Jesus redime e o Espírito Santo converte, restaura e transforma em ovelha. Pronto, é simples assim. As verdadeiras ovelhas, deve estar no texto ali, ouvirão a voz de Cristo. Ou é ovelha dele, ou não é. Porque só ouve a voz quem é ovelha. Quem é ovelha de verdade ouve a voz de Cristo e volta para o convívio das 99. Tem até uma música aí, né? Das 99, não tem? Então, o que nós aprendemos aqui nessa noite é que Jesus é o dono do rebanho. Cadê o rebanho de Cristo? Aí, faz um barulhinho aí. Nós somos rebanho de Cristo. Vocês não são rebanho do pastor Adilson, vocês são rebanho de Cristo. Sabe? Porque Atos 20, 28 vai dizer assim, ó: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentares a igreja de Deus, que Ele resgatou com o próprio sangue. O que eu estou fazendo aqui? Só apacentando para quem? Para Ele. Porque vocês são propriedade exclusiva de Deus, não minha. Eu não sou dono de vocês. Vocês pertencem a Cristo Jesus. Vocês são ovelhas de Cristo Jesus. Por acaso aprouve a Deus me trazer de tão longe, para vir aqui ser pastor de vocês. De vez em quando eu lembro onde eu estava e onde eu estou. Meu Deus, é muito quilômetro daqui até os Estados Unidos, né? É muito. Mas Deus me tirou de lá. Porque Ele tinha compromisso com você, tinha compromisso com você, tinha compromisso. Ele falou assim: quem é o que vai levar essas pessoas para o aprisco? É esse pastor. Vai para lá porque eu tenho uma obra para você no Brusque. Foi isso que aconteceu, gente. Hoje eu tenho consciência total. Não conheci ninguém em Brusque. Uma cultura difícil como a cultura de vocês, né? Não sabia nem o que era cuca. Eu não sabia. Fui comer cuca aqui. Na igreja que trouxeram aí cuca. Lá no sítio do Pica-Pau. Só conhecia a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí chegaram aqui, a Gisele, tem uma cuca aqui, pastor. Cuca? Que é isso? Ah, essa é disso. Aí depois, não, agora tem a cuca de doce de não sei o que. Agora tem a... Eu falei, gente, eu nunca comi cuca. Mas comi tanto que eu estou até mais enjoado de cuca. Mas é uma coisa tradicional daqui, né? Eu nem conhecia. Então, irmãos, nós queremos finalizar essa pregação dizendo para você: não pare de evangelizar. Essa é a grande mensagem final que Deus está querendo que você coloque no teu coração. Na parábola da 100ª ovelha, o pastor procurou, encontrou e festejou a recuperação da ovelha perdida. Ele não a mandou embora por ter lhe criado problemas. Ele a carregou no colo. Presta atenção nisso aí. Ah, sua ovelha, você... Não, ele não falou nada. Ele foi lá e carregou ela no colo e trouxe para o aprisco. Está escrito aqui que o pastor reclamou? Não. Ele não se aborreceu com o preço do resgate. Ele festejou com seus amigos a restauração da ovelha perdida. Muitas vezes a pessoa está na igreja e não entende a nossa alegria quando alguém fala assim: eu vou aceitar Jesus. A nossa alegria é essa alegria que está aqui na Bíblia. A Bíblia está dizendo, o texto inicial vai dizer assim, que ele festejou com os amigos. Aí quando alguém vem para Cristo, nós festejamos aqui. A gente fica alegre, dá pulo de alegria. Por quê? Porque é bíblico, está na Bíblia, está escrito na Bíblia que tem que fazer. Então precisamos não apenas ir buscar a 100ª ovelha,
mas precisamos nos alegrar com a sua restauração. A festa nos céus por um pecador que se arrepende. Está lá no texto base. A igreja é lugar de vida e de restauração. A igreja é lugar de cura e de perdão. A igreja é lugar de aceitação e reconciliação. Jesus foi ao encontro de Pedro depois de sua queda para lhe restaurar a alma. Nós, de igual modo, devemos buscar aqueles que outrora estiveram conosco e hoje estão distantes e perdidos. Essas pessoas devem ser alvos da nossa oração e do nosso amor ao próximo como cristãos e do nosso ide de evangelismo. Deus pode restaurar e integrar a cada uma delas no seu rebanho. Eu não estou dizendo aqui na Chiquinai, estou falando no rebanho de Cristo. Faça a sua parte. Pregue, ore e evangelize. Quem convence do pecado e do juízo não é você, é o Espírito Santo. Não tome para si o trabalho que é do Espírito Santo. Quem é a 100ª ovelha do seu relacionamento que precisa da sua oração? Quem é? Quem é a 100ª ovelha do seu relacionamento que precisa da sua intercessão? Quem é a 100ª ovelha do seu relacionamento que precisa de uma mensagem sua amanhã ou hoje ainda? Quem é? Quem é a 100ª ovelha do seu relacionamento que precisa que você ligue para ela? Ela está esperando um contato telefônico seu. Quem é essa ovelha? Quem é a 100ª ovelha do seu relacionamento que está esperando um convite seu para você trazer ela para a igreja? Quem é? Quem é? Quem é a 100ª ovelha do seu relacionamento que está esperando você visitar ela? Levar uma cuca para ela e falar: eu vim trazer uma cuca para conversar com você sobre Deus. Quem é? Então, meus amados, quero convidar vocês para que a gente ore pelas ovelhas perdidas do seu relacionamento. Essa semana, uma ovelha de um relacionamento de alguém aqui me ligou. Não me ligou só para fazer uma oferta, ela ligou também para pedir uma oração. E eu, na hora, indiferente, nem sabia que tinha sido feito, que ela mandou para um outro lugar, eu orei por ela. Qual é a ovelha que está precisando da sua oração? Qual é o amigo ou amiga que você sabe que precisa de um contato seu, de uma mensagem, de uma disponibilidade sua para dizer para ela: eis-me aqui, eu quero orar pela tua vida, eis-me aqui, eu quero te mandar uma mensagem cristã nessa manhã. Amém? Curva a sua cabeça, pede o Espírito Santo para falar com você. Quem é essa ovelha? Quem é essa ovelha que você vai abordar ela essa semana? Quem é ela?